Se você puder, abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Queria compartilhar com vocês um pouco da reflexão sobre a parábola do semeador. Afluiu uma grande multidão e, vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio de espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu 100 por 1. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e seus frutos não chegaram a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, e estes frutificam com perseverança. Essa parábola fala de 4 espécies de recepção da boa semente do Evangelho. 4 modelos de recepção da palavra. A palavra de Deus, ela em si é poderosa. Toda a Escritura, conforme a própria Bíblia descreve, ela é apta para instruir e nos trazer salvação, amadurecimento e crescimento espiritual. A semente que o Senhor lança na nossa vida, ela não apenas acontece naquele momento inicial da nossa caminhada, quando nos expomos à mensagem do Evangelho e aceitamos a Jesus como o nosso Salvador, como o Senhor da nossa vida. O Senhor, ele constantemente semeia sobre a nossa vida. Então a abordagem que eu queria trazer para vocês a partir dessa parábola é no sentido de que o Senhor, ele constantemente semeia palavra no nosso coração e na nossa vida. Então, não há razão suficiente para entender que essa parábola está restrita ao evangelismo, ao primeiro contato dos ímpios com o Evangelho Salvador do nosso Senhor Jesus Cristo. Não, todos nós somos desafiados a viver a palavra a partir de uma semeadura que é colocada na nossa vida constantemente ao longo da nossa caminhada e do nosso percurso cristão. Então nós temos aí 4 modelos de recepção da palavra. O primeiro é aquele em que resultado algum é colhido. A semente, ela é caída no meio do caminho e as aves do céu a comem. Segundo a descrição e explicação de Jesus Cristo, seria o diabo que arrebata esta palavra. Então, não convém aqui, e não há muita utilidade, porque quando nós adentramos em certos detalhes das Escrituras, nós acabamos perdendo o essencial da mensagem. Então, não é útil entender qual é o modus operandi detalhado do diabo para arrebatar a mensagem que é semeada nos corações. Não é? As pessoas ouvem, ele atua como no cérebro, impedindo as sinapses cerebrais de acontecerem e a pessoa não entende. Não é? Há um problema de cognição que o diabo provoca. Então, são discussões que não têm sentido. O fato é que as hostes do mal, as potestades
da maldade tem todo o interesse em que as palavras que nos chegam aos ouvidos não sejam aproveitadas ou sejam subaproveitadas. Então perceba, se você é um salvo, se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, confiou nessa graça de Deus que nos dá um novo coração, uma nova vida, que nos perdoa e lança no mar do esquecimento todo o nosso passado e os nossos pecados, e Ele fez isso por amor. Se você crê nisso de todo o coração, você está salvo, não é? Mas uma vez salvo, é útil ao diabo que ao menos você não cresça tanto. É útil às potestades do mal que, se você for salvo, que ao menos não produza tanto fruto. Então, de alguma forma, existe uma militância maligna no sentido de impedir que a palavra de Deus continue a desenvolver todo o seu potencial na minha e na sua vida. Então, essa semente que cai na terra e as aves dos céus arrebatam, na realidade, nós não devemos restringir essa aplicação aos chamados ímpios, as pessoas que ainda não se apegaram às verdades do Evangelho e se colocaram em submissão a Jesus Cristo. Então, também algumas sementes são plantadas em nós. E nem sempre nós temos um completo aproveitamento disso. Um dos fatores que nós podemos destacar para que essa semente, ainda na vida do salvo, não seja totalmente aproveitada, é essa familiaridade que podemos ter com tanto o emitente da mensagem, o pregador, não é? Aquele que instrui no Evangelho, como com a própria mensagem. Por exemplo, Jesus Cristo, ele sofreu esse problema de rejeição por ele ser alguém familiar, por ser alguém do convívio, por ser uma pessoa conhecida. Quando ele chegou em Nazaré, ele pregava e ensinava o Evangelho. Eles diziam: mas esse aí é o filho do José, o carpinteiro. Maria, conhecemos os seus irmãos, Tiago, José, Simão, Judas. As suas irmãs convivem aqui na cidade, na aldeia. De onde é que vem tudo isso? Então, a semente que Jesus estava lançando, ela não produziu nada, não houve nenhum ensaio de resultado, exatamente pelo fato de uma resistência prévia à pessoa dele, ou uma familiaridade, como eu falei aqui. Isso a gente percebe com muita facilidade, não é? Porque eu não vejo isso tanto na comunidade, né? Glória a Deus por isso, mas em comunidades de fé que eu tive que passar por mudança de cidade, eu percebia isso, que quando chega o, aspas, pregador de fora, existe uma disposição maior de ouvir, não é? A atenção das pessoas acaba ficando mais qualificada, vamos dizer assim, quando chega o pregador de fora. Porque se alguém que já está próximo de nós, a quem conhecemos, então parece que existe um filtro, não é? De retenção da palavra. Então a semente é lançada, mas muitas vezes não é aproveitada. Então talvez eu e você precisamos reavaliar quais sementes estão sendo lançadas, mas elas não estão produzindo os frutos respectivos. Veja, por exemplo, palavras sobre, poderíamos dar vários exemplos, mas a palavra sobre liderança. Alguns já estão com a sua compreensão e os seus ouvidos blindados contra esse tipo de abordagem e de tema. Não é que ela é resistente à palavra de Deus na sua totalidade, mas em alguns pontos existe uma certa indisposição, não é? a ouvir. Então o indivíduo acaba tendo uma atenção seletiva
ao que ouve. Isso pode acontecer comigo, com você, mesmo nós sendo salvos, né? Então as palavras, as sementes chegam, mas elas são arrebatadas, não é? Elas não fixam no solo do coração e aí não produz nada. É o dito popular: entra pelo ouvido, sai por outro. Isso é muito ruim, porque o Senhor nos quer sempre diferentes. O Senhor sempre tem uma posição para nós que não é atual, porque o projeto do Senhor é algo em construção. Somos o canteiro de obras do Senhor Jesus, porque Ele vai continuar a sua obra até aquele dia com D maiúsculo. É o que está escrito em Filipenses. Acreditamos nisso. Então, eu queria, nesse primeiro modelo de semente que cai pelo caminho e as aves arrebatam, eu queria que eu e você trouxéssemos isso para a nossa realidade e fizéssemos uma avaliação. Quais as sementes estão sendo lançadas? E nós temos muitos canais aqui de proclamação da palavra de Deus. Você que está aqui conosco talvez ouça o pastor Horácio todos os dias aqui na live. Temos também as pregações aos domingos e todos os que o auxiliam. O que está sendo aproveitado? Como está sendo aproveitada essa semente, essa palavra? Então pode ser uma semente perdida, com resultado zero. Nada acontece. O segundo é a semeadura no terreno rochoso, sobre pedras. E o interessante sobre essa segunda modalidade é que Jesus Cristo fala que os que recebem essa semente recebem com alegria, mas na hora da provação se desviam. Então você tem um encantamento inicial seguido de uma desilusão. Encantamento, desilusão. E esse filme você já viu. Não é que, ao contrário do que acontece com a semente que cai na terra no meio do caminho e as aves arrebatam aquela semente, há sim uma recepção da palavra. Não existe um preconceito ao que está sendo proclamado e que provém da palavra de Deus. Pelo contrário, existe na verdade um grande contentamento, alegria, entusiasmo em receber a palavra. Só que esses resultados, eles não são duradouros, porque o terreno é pedregoso. E ele fala que o terreno pedregoso é exatamente as dificuldades da vida. O indivíduo pensava que a rapadura, além de ser doce, teria que ser macia. Mas ela rapidamente acaba sofrendo um choque de realidade e acaba descobrindo que ser cristão não vai fazer com que os meus problemas automaticamente sejam resolvidos e nem serão no prazo que eu estimava. Então, nesse quadro de entender que a realidade nos impõe certas restrições, ainda que tenhamos fé, muitos acabam desanimando. E esse entendimento de um evangelho, né, que me torna vacinado contra os males da vida e as suas dificuldades, ele muitas vezes pode ser fomentado por uma instrução errada da palavra, né? Essas ilusões muitas vezes podem ser alimentadas por doutrinas que não são corretas. Então, sempre que Jesus Cristo ele pregava a palavra, né, você vai sempre encontrar acoplada à palavra de esperança também uma palavra de realidade, né, e de disposição das agruras da existência humana. E nós não podemos nos desvencilhar dessas coisas. No mundo, passais por aflições. Eu gosto muito da Revista Atualizada, porque algumas versões dizem: no mundo tereis aflições. Então eu não quero ser proprietário de aflição, mas eu gosto do passar pela aflição. Então a aflição está lá, a gente vai passando, chega do outro lado e depois a gente dá tchau para ela até que chegue outra.
porque a vida funciona assim. Então, nós precisamos entender que essa palavra ela é poderosa, ela nos traz alegria, ela nos traz gozo, ela nos traz esperança, nos dá o direito de ter esperança, só Jesus Cristo nos deu isso, mas ao mesmo tempo também é uma palavra que diz: no mundo passais por aflições. É muito bom me seguir, mas existe uma cruz a ser carregada. Paulo orou 3 vezes, porque ele sofria de um espinho na carne. Há especulações sobre isso, mas nós não sabemos exatamente do que se tratava esse espinho na carne. Mas ele orou, mas Deus não atendeu. Não atendeu. Tem uma epístola que Paulo fala: deixei Trófimo, um discípulo, deixei Trófimo doente em Mileto. Paulo, que tinha também a unção de cura sobre si, mas essa unção de cura não funcionou para auxiliar coitadinho do Trófimo. Não funcionou com ele. Também ele tinha um outro amigo chamado Timóteo, e ele orou e não aconteceu, e o milagre não aconteceu, e ele deu uma dica para Timóteo: toma um pouco de vinho para que isso traga algum efeito terapêutico, considerando as suas constantes enfermidades. Então ele admitiu o problema e, apesar de orar, obviamente ele orou pelo seu amigo Timóteo, percebeu que ali seria um problema com o qual o seu discípulo Timóteo deveria conviver. Então, quando nós nos expomos à palavra de Deus, recebemos a semente, temos que entender que existem os bônus, existem ônus também. Então, seguir o caminho de Jesus pode ser, muitas vezes, pode apresentar as suas dificuldades. E é preciso entender isso, né? Para que nós que nos aventuramos a ensinar a palavra, não podemos ser mercadores de ilusões. Porque em busca de popularidade, nós não podemos deixar de falar as verdades básicas da palavra de Deus, não é? Que é salvação, é alívio, é conforto, é libertação, é nova vida, mas também é caminho estreito, é também tomada de cruz, é renúncia pessoal, muitas vezes. Viver na verdade pode trazer um monte de problema para você, de convivência. Quando seguimos a Cristo, podemos até renunciar certos atalhos na vida profissional que nos trazia também algumas facilidades, mas já não tem nenhuma harmonia com a nova vida em Cristo, por exemplo. Então são as dificuldades da vida, as dificuldades de seguir Jesus. E ele nunca escondeu isso. Ele sempre falou que o caminho era estreito. É um caminho da vida, mas é um caminho estreito. E é assim, e o Evangelho é assim. E eu não tenho nada a ver com isso, porque é assim que é a palavra de Deus. E aí tem um terceiro modelo que é curioso, que é a semente que é lançada numa terra cheia de espinhos. A semente entre os espinhos. Ao contrário do segundo modelo que nós falamos, da semente sobre as pedras, a dificuldade aí, ela não vem das agruras da vida. Não é porque a vida é dura. É o lado colorido da vida que pode trazer um subdesenvolvimento à planta e por fim matá-la. E fazer com que esse projeto da semente não se consuma na sua vida e na minha vida. Então Jesus disse, é quando os deleites da vida e o cuidado das riquezas, a fascinação das riquezas, acaba ganhando espaço, não é? E sufocando e asfixiando o nosso futuro em Cristo, ou aquela palavra que o Senhor tinha lançado para nós. Isso pode acontecer. E veja, quando a Bíblia fala fascinação das riquezas ou deleites da vida, veja que, em princípio, você não tem coisas propriamente pecaminosas aí.
porque são coisas boas e em tese lícitas. Mas é exatamente pelo fato de serem lícitas que pode ser um percalço no nosso percurso cristão. Porque aí nós lançamos um olhar diferente em relação a essas coisas, né? Então é difícil alguém, a não ser que alguém tenha vocação para ser franciscano, não queira ganhar dinheiro. Eu nunca vi ninguém que se cansou de ganhar dinheiro. Você pode se cansar da forma de ganhar dinheiro, do trabalho que lhe rende aqueles recursos. Mas do ganhar o dinheiro em si, dificilmente alguém sentiu esse cansaço, né? E os deleites da vida, quem não quer uma vida boa? E o Senhor não é sádico. Ele não quer o sofrimento humano como um meio de purificação. Quem nos purificou, foi o sangue de Jesus Cristo. Porque a nossa dívida era impagável. Somente o Cristo do Senhor poderia nos dar essa vida em abundância e o direito de adentrarmos o Santo dos Santos, é claro. Então não é o sofrimento em si que tem valor diante de Deus. Podemos ter uma vida boa, só que muitas vezes essas coisas boas podem drenar a nossa atenção. E aí dividimos a nossa atenção com essas coisas lícitas e a nossa comunhão com Deus pode ser prejudicada. E precisamos discernir isso. O entretenimento é muito bom, viagens, né? O trabalho. É bom quando o nosso trabalho é reconhecido, tanto na vida profissional ou em qualquer área da vida, né? Ver o fruto do nosso esforço acontecer, isso tudo é muito bom. Mas ele pode ocupar o lugar indevido, pode entrar em concorrência com a nossa comunhão com Deus, com a semente da palavra que está sendo lançada. E aí essa planta acaba sendo sufocada e os frutos não acontecem. Então, precisamos então ser vigilantes sobre as coisas que são lícitas na nossa vida, aquilo que não é pecaminoso em tese, mas pode entrar em rota de colisão com a nossa comunhão com Deus e com aquela plantinha da palavra de Deus que está se desenvolvendo no nosso coração. Mas aí encontra um adversário, o quê? A fascinação das riquezas, os deleites da vida, as coisas boas da vida que devem ser desfrutadas, mas acabam ganhando uma proporção indevida no coração. E aí não sabemos separar as coisas, e aí todo o nosso potencial ele é reduzido e não seremos tudo que poderíamos ser em Cristo Jesus. E o quarto é aquilo que todos nós queremos, né? Que essa semente, uma vez plantada em nós, possa produzir fruto de 100 a partir de 1. É quando somos tudo o que poderíamos ser em Cristo Jesus. Porque o nosso coração é espaçoso, é fértil e atento ao que chega de palavra de Deus na nossa vida. É isso que nós queremos. Então seria um fim muito melancólico, meu e seu, se não fôssemos tudo aquilo que a palavra de Deus diz que nós poderíamos ser. E muitas vezes podemos ficar aquém desse projeto do Senhor, mesmo salvos. Então, é uma decisão minha e sua. Podemos ser os mesmos ou podemos ser mais em Cristo? Eu quero ser mais em Cristo. Você também quer ser mais em Cristo? Então fiquemos atentos a todas as sementes da palavra de Deus que têm sido lançadas na nossa vida, no terreno do nosso coração, para que tudo isso seja muito bem aproveitado, porque nós fomos criados para a produção de frutos. Eu vos designei para que vocês dessem frutos, disse o Senhor. Então, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E aí o último versículo dessa passagem. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Fomos criados para resultados, para os frutos. E é na produção de frutos
que nós nos caracterizamos como discípulos e a nossa identidade e o nosso pertencimento à videira verdadeira. Quem está em Cristo produz fruto. Não produziu fruto é porque não está. E quando nós produzimos frutos, a Bíblia diz que nós somos limpos para produzir mais ainda. Porque o Senhor, em matéria de fruto, por assim dizer, Ele é exigente. Ele quer que a gente produza cada vez mais. Ele quer que você seja cada vez mais parecido com a pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E vai ser assim, em nome de Jesus.